Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre inequação logarítmica. Então eu vou começar falando sobre a função logarítmica crescente, aquela em que a base do logaritmo é maior que 1. Então nós iremos construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base A. Fazendo f de x igual a 0, o x vai dar 1. Né? E admitindo para x o valor de n, então f de x vai ser igual a log de n na base A. Admitindo um valor de x como n, por exemplo, f de x vai ser igual a log de n na base A. Aí a gente junta os pontinhos aí e forma o gráfico da função logarítmica crescente, que é essa curva que vocês estão vendo aí. Ok. Nesse caso aqui, pessoal, a gente percebe que o n de mamãe ele é maior que o n de nariz. Por sua vez, o log de m também é maior que o log de n. Ou seja, nós temos essa relação aqui. M maior que n. E logaritmo de n na base A é maior do que o logaritmo de n na base A. Perceberam que nesse caso o sinal da desigualdade ele conservou? Então, galera, todas as vezes que o logaritmo tiver uma base maior que 1, o sinal da desigualdade ele irá se conservar. Agora vamos analisar o caso em que a função ela é decrescente. Ou seja, aquela em que a base do logaritmo é menor que 1. Aí também iremos construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base A. Fazendo f de x igual a 0, o logaritmo vai dar 1, então x dá 1. Para x valendo n, o f de x vai ser igual a log de n na base A. E para x valendo n, o f de x vai ser igual a log de m na base A. Aí a gente também junta os pontos aí, forma essa curva, né? Vocês estão vendo aí. Então está aí feito o gráfico da função logarítmica decrescente. Agora vamos perceber uma coisa aqui. Nesse caso, o n de nariz ele é menor do que o m de mamãe. Porém, o logaritmo de n na base A é maior do que o logaritmo de m na base A. Então, nós vamos trabalhar aqui com a seguinte relação. N de nariz menor que m de mamãe. Por sua vez, o logaritmo de n é maior do que o logaritmo de m. Perceberam que nesse caso o sinal da desigualdade ele inverteu? Então, galera, quando o logaritmo tiver uma base menor que 1, o sinal da desigualdade ele inverte. Então, quando o log tiver base maior que 1, o sinal da inequação vai manter-se. Quando o logaritmo tiver uma base menor do que 1, o sinal da inequação terá que inverter. Então agora a gente vai pegar esses conceitos aí e aplicar na resolução dos problemas sobre inequação logarítmica. Então vamos lá. Então temos aqui o primeiro exemplo. Determinar o conjunto solução da inequação log de x na base raiz quadrada de 32 menos 2 vezes o log de 2 na base raiz quadrada de 32 menor que 2. Então, a primeira coisa a fazer é passar esse 2 que vocês estão vendo aqui para cá como expoente desse 2 aqui. Eu vou aplicar nesse caso o logaritmo da potência, tá ok? Mas eu não posso esquecer também da condição de existência do logaritmo, em que o x ali no caso, que é o logaritmando, né, ele tem que ser maior que 0. Então passando o 2 para lá como expoente do 2, então vai ficar dessa maneira.
E aí a gente sabe que 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar assim. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse 2, que vocês estão vendo aqui, como um logaritmo de base raiz quadrada de 32. Então, colocando 2 como logaritmo de base raiz de 32, a expressão vai ficar dessa maneira. Porque todas as vezes que o logaritmando ele é igual à base, o valor do logaritmo é o próprio expoente. Então, você escrever 2 como um logaritmo de base raiz de 32 é você colocar log de raiz de 32 ao quadrado na base raiz quadrada de 32. Porque todas as vezes que o logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo é o próprio expoente. Então, ficou dessa maneira aí. Percebam também que nós temos aqui uma diferença entre logaritmos. E segundo aquela nossa aula de propriedades dos logaritmos, né, todas as vezes que nós temos uma diferença entre logaritmos, nós vamos ter uma divisão de logaritmos. Então vai ficar dessa maneira, log de x dividido por 4 na base raiz de 32 menor que log de raiz de 32 ao quadrado na base raiz de 32. Olha, a raiz de 32 ao quadrado, né, a raiz desaparece, fica só o 32, assim. Ok. Aí vamos lá, galera. A raiz quadrada de 32 é um valor maior do que 1. Então, nesse caso, o sinal da inequação ali, que é um sinal de menor, ele há de se conservar. Então, vai ficar dessa maneira. X sobre 4, cancelando o logaritmo, vai ficar x sobre 4 menor que 32, aonde o 4 passa para lá multiplicando por 32, então vai dar x menor que 128. Então, de acordo com a condição de existência do logaritmo, x tem que ser maior que 0, e resolvida a inequação, x tem que ser menor que 128. Logo, nessa inequação aqui, o x vai ter que estar entre 0 e 128, então a solução é x pertence aos reais, tal que 0 é menor do que x e x é menor que 121. Exemplo 2. Determine o conjunto de solução da inequação. Log de 5 na base 3 sobre 2, menos log de 2x mais 7 na base 3 sobre 2, menor que log de x mais 2 na base 3 sobre 2. De cara, nós já percebemos que temos aqui uma diferença entre logaritmos. E diferença de logaritmos gera uma divisão de logaritmos. Então, vai ficar log de 5 dividido por 2x mais 7 na base 3 sobre 2, menor que log de x mais 2 na base 3 sobre 2. Pessoal, 3 sobre 2 é 1,5, então o logaritmo aqui ele tem uma base maior que 1. Logo, o sinal dessa inequação ele vai manter. É menor, vai continuar sendo menor. Então a gente cancela agora o logaritmo e fica apenas com 5 sobre 2x mais 7 menor que x mais 2. Eu conservei o sinal da inequação pelo fato de que a base do log era maior que 1. O 2x mais 7 vai para lá multiplicando o x mais 2. Assim. Aplicando agora a propriedade distributiva da multiplicação, 2x mais 7 vezes x mais 2 vai resultar em 2x ao quadrado mais 11x mais 14. Então ficou 5 menor que 2x ao quadrado mais 11x mais 14. Galera, se 5 é menor que 2x ao quadrado mais 11x mais 14, é porque 2x ao quadrado mais 11x mais 14 só pode ser maior que 5. Aí passamos o 5 para cá, ele vem como menos. 14 menos 5 vai dar 9. Então ficou sendo 2x ao quadrado mais 11x mais 9 maior do que 0. Eu preciso, nesse caso aqui, determinar, né, aonde os valores de x, aonde a parábola vai intersectar o eixo do x. Então preciso resolver a equação de segundo grau que está aí. Cálculo delta, que é b ao quadrado menos 4ac,
né? Então vai ficar 11 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 9. Isso aí vai dar 121 menos 72. Delta resultou em 49. Então agora vamos achar as raízes dessa equação. A equação, no caso a inequação, é 2x ao quadrado mais 11x mais 9 maior do que zero. Então vamos lá. Delta a gente sabe que é 49. X' é menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então vai ficar, o menos b é o oposto do b. Como b valia 11, o oposto de 11 é menos 11. Então ficou menos 11 mais a raiz de 49 sobre 2 vezes 2, já que o a valia 2. Raiz quadrada de 49 é 7, então ficou menos 11 mais 7. 2 vezes 2 dá 4, menos 11 mais 7 vai dar menos 4, que dividido por 4 vai dar menos 1. Então eu já tenho um valor aqui. O x duas linhas era menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, ou seja, basta trocar o mais pelo menos ali. Então vai ficar menos 11 menos 7 sobre 4, que vai dar menos 18 sobre 4, que a gente pode dividir tudo por 2. Nós vamos encontrar menos 9 sobre 2. Aí, vamos lá. Essa inequação, como o a aqui é positivo, vale 2, a parábola ela tem a concavidade dela voltada para baixo, né? Aquele famoso gráfico que a gente chama de feliz. Então vai ficar assim. E aí eu tenho as raízes aí no caso, menos 9 sobre 2 e menos 1. No gráfico feliz, né, a gente sabe que a parábola, a função ela é positiva dos lados e ela é negativa aqui no meio aqui, tá? Aí eu vou olhar para isso aqui, ó, maior que zero. Maior que zero são todos os resultados positivos. Então os resultados positivos eles estão à esquerda de menos 9 sobre 2 e à direita do menos 1. Então para todo x menor que menos 9 sobre 2 e para todo x maior que menos 1. Legal. Só que eu não posso esquecer da condição de existência do logaritmo. Que aí eu teria que ter 2x mais 7 maior que zero e x mais 2 também maior que zero, já que 2x mais 7 e x mais 2 eles eram logaritmandos dessa inequação. Então, passou o 7 para lá, né? Vai como menos 7, então o x vai ter que ser maior que menos 7 sobre 2 e o x vai ter que ser maior que menos 2. Então, eu vou ter aqui 3 intervalos. Eu vou ter o intervalo da parábola, né? Que é esse que está aí, do menos 9 sobre 2 e o menos 1, para x maior que menos 7,5, que no caso é para a direita do menos 7,5, e para x menor que menos, ou melhor dizendo, para x maior que menos 2, que também é para a direita de menos 2. Aí eu trago tudo aqui para baixo, né, para ver onde fica a interseção. E a interseção, você percebe que ela está ali, ó, a partir do menos 1. Né? Para x maior que menos 1 é a interseção dessa inequação. Então, qual é a solução da inequação lá? A solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 1, já que o menos 1 aqui, ó, é o resultado da interseção dos 3 intervalos. Beleza? Então, ficou essa aí a resposta. O exemplo 3 é uma questão que caiu na Mackenzie, tá? Que diz assim: determinar o menor valor inteiro de x, tal que 9 elevado a log de x na base 3, vezes 3 elevado a log de x na base 9 é maior que 1. E as opções eram essas aqui: letra A valia 1, letra B 2, letra C vale 3, letra D vale 6 e a letra E vale 9. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: 9 eu sei que é 3 ao quadrado, então vai ficar assim. E aí, eu vou aplicar, no caso,
a propriedade de potência aqui, potência de potência. Aí você repete a base e multiplica os expoentes. Então 2 vai passar para lá multiplicando o log de x na base 3. Só que como vai ficar 2 vezes log de x na base 3, eu vou aplicar a propriedade da potência. Então eu vou passar esse 2 aqui como expoente desse x. Então ficou log de x ao quadrado na base 3. Ok. Aí o que eu faço agora? Percebam que eu tenho a mesma base, né? 3. Então eu posso aplicar aqui outra propriedade da potência, que é a multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base e soma os expoentes. Então ficou 3 elevado a log de x ao quadrado na base 3, mais o log de x na base 9, tudo isso maior que 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse log de x na base 9 e passá-lo para um logaritmo de base 3. Então, aplicando a propriedade da mudança de base, eu vou ter o log de x na base 3 dividido pelo log de 9 na base 3. Então, como vocês podem ver aí. Aí eu resolvo o log de 9 na base 3, tá? O log de 9 na base 3 vai dar 2. Então, a expressão ficou desta maneira que vocês estão vendo aí. E aí a gente pode até tirar o MMC, né? Que é o próprio 2, então vai ficar dessa forma aqui. 3 elevado a 2 log de x ao quadrado na base 3, mais log de x na base 3, tudo isso sobre 2 maior que 1. Aí talvez você esteja pensando agora, agora é só colocar o 1 como base 3, mas não é bem assim não, ok? Há inequações exponenciais que não podem ser reduzidas a uma desigualdade de potências de mesma base. A resolução de uma inequação desse tipo baseia-se no crescimento, quando A é maior do que 1, ou seja, quando a base do logaritmo é maior do que 1, ou no decrescimento, quando a base do logaritmo é menor do que 1. O que na verdade ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: quando eu tenho uma inequação exponencial do tipo a elevado a n maior do que b, eu não posso pegar esse b e colocá-lo como uma potência de base a. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa inequação exponencial em uma inequação logarítmica. Então, quando eu tenho uma expressão do tipo a elevado a n maior do que b, com a base do logaritmo maior do que 1, eu posso escrevê-la como vocês podem ver nessa relação aí. A elevado a n maior que b é uma inequação exponencial que eu vou transformá-la numa inequação logarítmica. Só que aí eu preciso primeiro ver a base do logaritmo, porque se a base for maior do que 1, eu conservo o sinal da desigualdade, ou seja, o sinal que está aqui. Como a base é maior do que 1, então o sinal vai conservar. Então, a elevado a n maior que b, eu transformando isso numa inequação logarítmica, vai ficar assim: log de a elevado a n na base a maior que o log de b na base a. Então, a partir do momento que eu transformei a inequação exponencial em uma inequação logarítmica, esse n que está aqui, que é o expoente do logaritmando, ele vai ser maior do que o log de b na base a. Isso também serve para quando a base é menor do que 1. Então, eu tenho a expressão a elevado a n maior do que b. Olha, eu tenho uma inequação exponencial que eu vou transformá-la numa inequação logarítmica. Só que como a base do log é menor do que 1, então esse sinal aqui da desigualdade ele vai mudar para menor. Então ficou sendo, já que a inequação é exponencial, eu transformei ela numa inequação logarítmica de base a. Então vai ficar log de a elevado a n na base a menor do que o log de b na base a. Isso daí implica que o expoente do logaritmando terá que ser menor que o log de b
na base A. Essa relação ela também vai servir para expressões do tipo A elevado a N menor que B e A elevado a N menor que B, porém quando a base do logaritmo é menor que 1. Então eu tenho aqui A elevado a N menor que B, mas a base do logaritmo é maior do que 1. Então o que vai acontecer? Sinal da desigualdade vai conservar. Então eu transformo essa inequação exponencial em uma inequação logarítmica, de logaritmo de A elevado a N na base A menor que o logaritmo de B na base A. Conservei o sinal da desigualdade. Aí implica, né, que o expoente do logaritmando terá que ser menor que o logaritmo de B na base A. E vai ser a mesma coisa para o outro, mas como a base do logaritmo é menor do que 1, sinal da desigualdade inverte, então aqui é menor, vira maior. Então, pessoal, eu vou pegar agora uma dessas relações e aplicá-la na resolução do problema da Mackenzie que estávamos resolvendo. E no caso eu vou trabalhar com a primeira relação. Por que eu vou trabalhar com essa primeira relação? Pelo fato de que a primeira relação, a expressão é A elevado a N maior do que B. E a nossa expressão é exatamente essa, porque eu tinha 3 elevado a 2 vezes logaritmo de x ao quadrado na base 3, mais log de x na base 3 sobre 2 maior do que 1. Então percebam, pessoal, que o que eu tenho aqui é exatamente o que? A elevado a N maior que B. Quem é o A? 3. Quem é o N? 2 vezes log de x ao quadrado na base 3, mais log de x na base 3 sobre 2. Esse é o N. Quem é o B? 1. Então, eu preciso transformar esta inequação exponencial em uma inequação logarítmica. Então, vai ficar assim. Log de A elevado a N na base A maior que log de B na base A. Então, vai ficar log de tudo isso que vocês estão vendo aqui na base 3. E eu escrever 1 como logaritmo de base 3 é eu colocar log de 3 na base 3. Então ficou assim, log de 3 elevado a 2 vezes log de x ao quadrado na base 3 mais log de x na base 3 sobre 2 maior que log de 3 na base 3. Isso implica que o n, que é isso que está aqui, tem que ser maior que o log de b na base A. Aí eu posso já cancelar a palavra log, e aí eu vou ter apenas o n maior que b, ou seja, 2 vezes log de x ao quadrado na base 3, mais log de x na base 3, tudo isso sobre 2, maior que 3, já que o b agora passou a ser 3. Aí eu vou trocar log de x na base 3, eu vou trocar por uma letrinha qualquer, então eu troquei pelo a, então vai ficar 2a ao quadrado mais a sobre 2 maior que 3, de onde o 2 passa para lá multiplicando pelo 3, que vai resultar em 6. E o 6 a gente pode passá-lo para o outro lado da inequação, ele vem como menos 6. Aí agora nós vamos resolver exatamente esta inequação do 2a ao quadrado mais a menos 6 maior que 0. Aí eu faço o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac. Então o delta vai dar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 6. Delta vai dar 49. E agora eu faço as raízes. A linha, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o menos b é o oposto do b. O oposto do 1 é menos 1. Então vai ficar menos 1 mais raiz de 49. Raiz de 49 é 7, né? E 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar menos 1 mais 7 sobre 4, que vai dar 6 sobre 4, que dividido por 2 vai dar 3 sobre 2. Então essa é a primeira raiz. E a segunda é só fazer o a duas linhas, que é trocar o mais pelo menos. Então vai ficar menos 1 menos 7 sobre 4, que vai dar menos 8 sobre 4, que vai resultar em menos 2. Aí agora vamos construir o gráfico, né, que é aquele gráfico feliz, né, da função quadrática. Então está aí o gráfico do menos 2
e o 3 sobre 2 como as raízes. Aí nós sabemos que ele é positivo dos lados e ele é negativo no meio. Qual é o resultado que eu estou buscando? Bom, aí eu vou olhar aqui, ó, maior que zero. Maior que zero são todos os resultados positivos. Então está aí a solução. A esquerda de menos 2 e a direita de 3 sobre 2. Ok? Então ficou aí o x valendo menor que menos 2 e o x maior que 3 sobre 2. Mas eu não posso esquecer que pela condição de existência do logaritmo, o x tem que ser positivo, então eu só vou trabalhar com aquele caso ali do maior que 3 sobre 2. Então, voltando com log de x na base 3, já que esse a, ele vale log de x na base 3. Lembrando que eu tinha trocado, né, o log de x na base 3 pelo a. Como eu só posso ter valores positivos, então eu vou considerar apenas o maior que 3 sobre 2. Log de x da base 3 maior que 3 sobre 2. Poxa, mas 3 sobre 2 é 1,5, né? Então ficou assim, log de x sobre 3 maior que 1,5. Pessoal, uma questão dessa, uma questão de concurso como essa, a gente precisa ler o enunciado da questão e entender aquilo que o enunciado quer. Então a primeira coisa que o enunciado fala é o seguinte, o menor valor inteiro. Então ele não está trabalhando com um número quebrado, ele está trabalhando com um número inteiro. Então se o logaritmo de x na base 3 tem que ser maior que 1,5, qual é o primeiro número inteiro maior que 1,5? É o 2. Então log de x na base 3 vai ser igual a 2. Né? Porque o logaritmo tem que ser maior que 1,5. Quem é o primeiro número inteiro maior que 1,5? 2. Então o log de x na base 3 é igual a 2. O x vai ser igual a 3 ao quadrado. Quanto é que dá o x? 9. Então qual é o menor valor inteiro que soluciona essa inequação? 9. Então a resposta desse problema está na letra E. Exemplo 4. Uma outra questão de uma faculdade de São Paulo. A solução da inequação. Log de x ao quadrado menos 2x mais 1 na base 10 menor que 2. Devemos colocar esse 2 como um logaritmo de base 10. Então vai ficar assim, log de 10 ao quadrado na base 10. Lembrando, né, que todas as vezes que o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é o próprio expoente. Então, escrever 2 como log de base 10 é fazer 10 ao quadrado, log de 10 ao quadrado na base 10. Como a base aqui ela é maior do que 1, a gente vai conservar o sinal da desigualdade. Então agora, esse logaritmo aqui, eu já posso cancelar ele. Então vai ficar apenas x ao quadrado menos 2x mais 1 menor que 100, né? Porque 10 ao quadrado é 100. E aí esse 100 passa para cá como menos 100, que somado com 1 vai dar menos 99. Então agora eu tenho essa inequação aí. X ao quadrado menos 2x menos 99 menor que 0. Aí posso fazê-la por soma e produto. Eu preciso achar dois números, cuja soma entre eles vai dar menos 2 e o produto entre eles menos 99. Esses números é o menos 11 e o mais 9. Fazendo x menos 11 igual a 0 e passando menos 11 para o outro lado da equação, vai dar x igual a 11. Fazendo x mais 9 igual a 0 e passando 9 para o outro lado da equação, vai dar x igual a menos 9. Aí agora vamos construir o gráfico dessa função aí, que no caso é aquele feliz, né? Já que o a é positivo, o intervalo é aberto e nesse caso a função ela é positiva dos lados e negativa no meio. Aí eu preciso saber agora qual o resultado que me interessa. Então eu volto aqui na inequação. O que está marcando aqui? Menor que 0. Menor que 0 são todos os resultados negativos. Então a solução ela está entre menos 9 e 11. Ok, mas eu não posso esquecer da condição de existência do logaritmo, que no caso diz que o logaritmando tem que ser sempre positivo.
Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 terá que ser maior do que zero. Aí vamos resolver também esta inequação. Igualando x ao quadrado menos 2x mais 1 a zero e achando as raízes, nós vamos encontrar uma raiz dupla, x igual a 1. O gráfico também será feliz, tá? Vai intersectar o eixo do x em apenas um ponto, que no caso é 1, e a parábola vai ser toda ela positiva, como vocês podem ver aí. Então, todo esse intervalo aí vai me servir. Então, agora eu vou pegar e vou fazer a interseção entre o intervalo da primeira parábola com o intervalo da segunda parábola. Então, vai ficar assim. No caso do 1, né, todo o intervalo serve, porque tudo era positivo e eu estava buscando exatamente os positivos. E no caso do menos 9 e o 11, a solução estava entre eles dois. Trazendo tudo aqui para baixo e buscando a interseção, nós vamos ver que a interseção ela vai estar entre menos 9 e 1 e entre 1 e 11. Então, a solução dessa inequação vai ser x pertence aos reais, tal que menos 9 é menor que x e x é menor que 1, ou 1 é menor que x e x é menor que 11. Ou seja, o x está entre menos 9 e 1 e entre 1 e 11. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 5, que também é uma questão da Mackenzie, que diz assim: o conjunto solução da inequação log de x ao quadrado mais x menos 2 na base 1 sobre 2 maior ou igual a menos 2. Bom, primeiramente, nós devemos colocar esse menos 2 como um logaritmo de base 1 sobre 2. E colocar menos 2 como um logaritmo de base 1 sobre 2 é escrever dessa forma: log de 1 sobre 2 elevado a menos 2 na base 1 sobre 2. Lembrando que todas as vezes que o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é o próprio expoente. Então, escrever menos 2 como um logaritmo de base 1 sobre 2 é colocar dessa forma, como vocês estão vendo aí. Log de 1 sobre 2 elevado a menos 2 na base 1 sobre 2. Ok. Aí, pessoal, nós vamos olhar agora para a base do logaritmo. Percebemos que a base ela é menor que 1, pois 1 sobre 2 é metade de 1. Então, nesse caso, nós devemos trocar o sinal da desigualdade. Esse sinal de maior ou igual que vocês estão vendo aqui, ele vai virar menor ou igual. Aí, então, a gente vai trocar para menor ou igual e resolver aquele logaritmo ali, ó, 1 meio elevado a menos 2 vai dar 2, né? Porque expoente negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Aí agora, a palavra logaritmo já pode ser cancelada, e aí, trocando agora o sinal de maior ou igual para menor ou igual, ficou dessa forma, em que 2 ao quadrado ali vai dar 4, que vai passar para o lado de cá como menos 4. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, e aí nós formamos uma inequação do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 6 menor ou igual a 0. Lembrando que esse menor ou igual a 0 é pelo fato de que, como o logaritmo aqui tinha uma base menor que 1, então nós trocamos o sinal de maior ou igual para menor ou igual. Aí agora não tem mais nada a ver com logaritmo, e sim apenas com função quadrática, né? Então nós vamos resolver aqui essa inequação. Eu preciso achar dois números cuja soma entre eles vai dar mais 1 e o produto entre eles vai dar menos 6. Então esses números aí procurados serão o mais 3 e o menos 2. Aí basta agora eu pegar x mais 3 igualar a 0. Daí eu vou ter que a primeira raiz vai dar menos 3. E o segundo fazer x menos 2 igual a 0. Daí eu vou ter a segunda raiz, que é igual a 2. Vamos fazer agora o gráfico dessa função quadrática, que no caso é aquele gráfico feliz, né? Assim. Com a concavidade da parábola voltada para baixo, pelo fato de que o A é positivo.
Bom, percebam que agora a bolinha ela veio pintada, né? Ela não veio igual nos exercícios anteriores a essa aula. Por quê? Porque o intervalo aqui é fechado. Aqui está marcando menor igual. Então, menor igual é fechado, então a bolinha tem que vir pintada. Essa função, nós sabemos que ela é positiva dos lados, né, assim, e negativa no meio. Aí eu preciso agora encontrar qual é o resultado que me interessa. E aí eu tenho que voltar aqui na inequação. Qual é o que está marcando aqui? Menor e igual a zero. Menor e igual a zero são todos os resultados negativos. Então, a solução ela tem que estar entre menos 3 e 2. Ok. Só que eu não posso esquecer da condição de existência do logaritmo, que aí vai me dizer que x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser maior do que zero. Então, novamente, temos uma outra inequação do segundo grau, em que devemos encontrar as raízes dela. Eu preciso encontrar dois números, cuja soma entre eles dê mais 1 e o produto entre eles dê menos 2. Esses números são o mais 2 e o menos 1. Aí agora basta fazer x mais 2 igual a 0, que você vai encontrar x igual a menos 2, e x menos 1 igual a 0, que você vai encontrar x igual a 1. Fazemos também aqui o gráfico dessa função quadrática, que também é aquele gráfico feliz, só que agora o intervalo é aberto, porque aqui está marcando apenas maior que zero e menor que zero, são intervalos abertos. Essa função ela é positiva dos lados, negativa no meio. Aí vamos ver qual o resultado que interessa para a gente. Como a gente olha aqui, a gente percebe que aqui está marcando o quê? Maior que zero. Maior que zero são todos os positivos, então a solução ela tem que estar à esquerda de menos 2 e à direita de 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse intervalo aí, que vocês estão vendo, e vou juntar com aquele outro intervalo lá e buscarmos a interseção entre esses dois intervalos. A interseção deles vai me dar o resultado da inequação do problema da Mackenzie. Então, aí a gente traz todo mundo aqui para baixo e vamos buscar a interseção. E a gente observa que a interseção está entre menos 3 e menos 2 e entre 1 e 2. Então, qual vai ser a solução? X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que menos 2. Percebam que aqui o x está entre menos 3 e menos 2. Ou porque nós temos duas soluções, né? 1 é menor do que x e x é menor ou igual a 2. Percebam que o menos 3 e o 2, eles ficaram com o sinal de menor ou igual pelo fato que eles são intervalo fechado, tá? Então, por isso que eles recebem aqui o menor igual também. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ocara. E eu espero que você tenha gostado da aula aí. Se gostou, dá um gostei aí pra mim. E dá aquela moralzinha aí esperta pro professor. Compartilha aí meus vídeos aí com os seus amigos. E acessa aí o meu canal, professor Abimael Ocara, para que vocês possam ficar aí por dentro de todas as aulas que eu tenho postado aqui no Facebook, no YouTube. Fiquem com Deus, um grande abraço, nunca se esqueçam, Jesus nos amou tanto que morreu numa cruz por todos nós, para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau. Fui, hein? Até a próxima!